Amado Deus e eterno Pai, aqui se encontra a Tua palavra, nos dá entendimento, compreensão, revelação. Fala fortemente nesta noite em cada coração agora, aos que estão presentes, aos que estão de perto, aos que estão de longe, aos que estão nos escutar agora. Eu sei que o Senhor tem a multiforme graça, e eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. Explana melhor, explica melhor, convence melhor do que eu possa expressar. Fala conosco no profundo, no íntimo. Neutraliza todo roubador da semente, perturbador da mente, do subconsciente. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Falar de fé. Se eu precisar falar de fé, não tem como falar de fé e não falar de toda a história da Bíblia, dos guerreiros da Bíblia, dos homens de fé citados na Bíblia. Alguns deles vamos citar aqui no capítulo 11. Eu quero que você interprete comigo o texto. A fé é o firme fundamento, quer dizer, a fé é a certeza concreta. Fé é certeza. Toda pessoa que tem certeza, eu tenho certeza, porventura, você precisa ter base para provar. E se eu pergunto a você, você tem base para provar a tua fé? A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Eu tenho uma convicção que há alguns dias daqui a pouco nós estaremos num templo muito maior que esse. É uma certeza que eu tenho, é uma convicção que eu tenho. Porque a igreja, o templo que Deus vai nos colocar, vai precisar. Vai ter mais instrumentos, vai ter mais cadeiras, vai precisar de mais ar-condicionados, vai ter salas de criança, vai ter andar em cima, vai ter garagem para os carros. É a visão que eu tenho, é uma convicção que eu tenho. Você não vai precisar, os irmãos da igreja, ficar procurando um lugar para estacionar. Você vai entrar no templo do Senhor e vai ter uma vaga para o Senhor estacionar seu carro, para a senhora estacionar. Vai ser assim, é a convicção que eu tenho. Amém, igreja? Eu não estou errado, eu estou vivenciando um sonho entre eu e Deus. É invisível, mas eu creio como se já fosse visível. A fé é o firme fundamento, a fé é uma confiança, é uma certeza que nós temos e confiamos naquilo que esperamos. Mesmo sendo invisível, mesmo não estando vivenciando aquilo, você se comporta como se já estivesse vivenciando. Quem está entendendo? Você já se comporta como se fosse. Por quê? Não, você não sabe como vai ser amanhã. Eu sei, eu estou decidido, eu estou convicto. É isso, é a minha fé. O médico olha e diz, o quadro é desse jeito. A pessoa diz, não, eu estou sarado, eu estou curado, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. É pela fé. O juiz diz, olha, foi assim, assim. A pessoa diz, não. Deus já me deu a vitória nesta causa, essa causa é minha. Deus já bateu o martelo a meu favor. Eu estou com a vitória, eu tomo posse. E aí você se comporta como se já fosse. Amém? A Bíblia conta a história que Davi é ungido a rei de Israel num período entre 15 e 17 anos, sendo ele colocado pelo pai e pelos irmãos como um jovem, uma criança. E Davi logo depois daquilo vai levar pão e queijo aos seus irmãos que estão na batalha, sendo o povo de Israel afrontado pelos filisteus, e tem um gigante por nome Golias. Davi está passeando no arraial de Israel, indo em direção aos seus irmãos que está na tropa, e de repente o irmão vem até ele e pergunta, o que é que você faz aqui? Ele diz assim, eu vim te trazer alimento. E o irmão diz, eu sei qual é a sua pretensão, você veio zombar de nós porque você agora é ungido o rei de Israel. Observe, Davi diz assim, que darão para quem matar esse gigante? E disseram a ele, o rei disse aí que vai dar a filha. Eu vou lá derrubar esse gigante, eu vou arrancar a cabeça dele. Saul olha para Davi e diz assim, você é só uma criança. Os irmãos de Davi dizem, você não tem como vencer. Davi disse, o Senhor meu Deus entregou na minha mão um urso
entregou também o leão, e entregará também esse gigante na minha mão, e eu vou arrancar a cabeça deste gigante. É ele que está dizendo, está se comportando como se já tivesse vencido. Ele desce ao arraial da batalha, ao campo de batalha. O gigante diz: sou eu algum cão para você vir com pau e pedras contra mim? Ainda hoje esmagarei a sua cabeça e entregarei aos abutres. Davi diz assim: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi volta, e a postura dele desde aquele dia de consagrado é: eu sou rei, sou humilde, sou submisso, mas eu sou rei. E tem postura de rei, mesmo não estando no trono de rei, mesmo não estando com couraça, nem vestimenta de rei, mesmo não estando no palácio, nos tronos, nas tribunas como rei, ele se comportava como rei, ao ponto das mulheres dizer: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Eis aí o libertador de Israel. De maneira que Saul disse: o que falta a este agora, se não me tomar o reino? Porque ele olha para Davi e vê que Davi tem uma postura de rei. E Davi era rei, mas se comportava como se fosse. Se você tem fé em algo que Deus tem para você, se comporte como tal. Você quer morar num lugar melhor, numa casa melhor, se comporte como tal. Já teve a impressão: essa rua não combina comigo, esse lugar que eu moro não combina comigo, que é isso? Você é muito metida, você é muito metida. Que metido o quê, meu irmão? Você é filho do rei, você é filha do rei dos reis. Se comporte como princesa, se comporte como um príncipe. Você está morando por ali, eu estou morando por ali, mas não combina comigo nem contigo. Daqui a uns dias Deus muda os quadros, muda a história. Só Beto disse em nome de Jesus. Mais alguém diz em nome de Jesus? Daqui a uns dias nós mudamos. Tem coisas que você tem hoje que você não tinha antes, mas agora você tem, você conquistou coisas melhores do que antes. Isso é fé. Você almeja ao ponto que você chega a conquistar, porque você atrai aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Se você vive pela fé, você vai atrair aquilo que sua fé professa. Amém, igreja? Ainda no capítulo 11, versículo 2 diz assim: pois por meio dela o quê? Pela fé, os antigos receberam bom testemunho. Espera aí, que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Alcançaram um testemunho. Que testemunho? Testemunho de quê, bispo Jonathan? Pela fé, os antigos, quem são? Os homens de Deus que vieram antes de nós, alcançaram uma boa vitória, ao ponto de ter até hoje gente falando deles. É o bom testemunho. Alcançaram pela... Leia comigo o verso de número 5. Tem fé aqui? Tem fé em ti? Capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver o que? A morte. E não foi achado, porque Deus o transladara ou tomara para si, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Peraí, você entendeu? Eu vou traduzir para você numa tradução atualizada. Pela fé, Enoque foi levado a Deus, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, pois Deus o havia tomado para si. Pois antes de ser levado, recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque viveu de uma maneira que a vida dele agradava a Deus. E como é que se agrada a Deus? Versículo 11 diz, por favor. Versículo 6, por favor. Versículo 6, leia comigo aqui. Ora, sem fé... Parei. Enoque agradou a Deus e foi transladado, e não viu
a morte. Vamos estudar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre isso com você. Vá lá para Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou. O homem, à semelhança de Deus, o fez. O homem e a mulher o criou e os abençoou. Chamou Deus o homem de Adão, e no dia em que foi criado. Agora vamos lá, versículo 3, tá bom? Amém? Viveu Adão 130 anos e gerou filhos, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E o que? E então, tem alguma Bíblia assim? E então morreu? Tem assim na sua Bíblia? Sério, sério. E então morreu? Tem assim? E morreu. Vamos lá. E foram os dias de Adão 930 anos e morreu. E então, peraí. Foram os dias de Adão 930 anos e então, vamos lá, versículo 6. 7, o nome do homem, viu? Não é versículo não. 7 viveu 105 anos e gerou Enos. E depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos. E o que? E então? Fala com fé, irmão. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos. E então Cainã viveu 70 anos e gerou Malaléu. E depois de gerar Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos. E então Malaléu viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malaléu 830 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Malaléu foram 895 anos. E então Jared viveu 72 anos e gerou Enoque. E depois que gerou Enoque viveu... Depois gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos. Então, vamos lá. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhos. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não tem mais o que? Está faltando então o que? Porque todos da geração de Abraão, de Adão, e foi seguindo, e então morreu, e morreu, 930 anos, 965 anos, 910 anos, 912 anos, mas todos morreram, e então morreu. Mas quando chega na hora de Enoque, irmão, o homem está com 62 anos de idade, gera um filho chamado Matusalém. E depois que ele gera Matusalém, ele agora tem um encontro com Deus e vai viver pela fé, agradando a Deus. E vive 300 anos depois que teve o filho. Depois de seus 300 anos andando com Deus, a Bíblia diz: e Deus tomou para si, e Enoque não viu a morte. Porque Deus para si o tomou, porque agradara ao Senhor. No capítulo 11, versículo de número 6, versículo 5 do livro de Hebreus, diz que Enoque agradou a Deus. Por que Enoque não viu a morte, igreja? Se todos os outros viram a morte, porque Enoque pela fé agradou a quem? E andou com quem? Espera aí, quem tem fé
vive o diferencial. Todo mundo viveu do mesmo jeito. Observe, por favor, que tem gente que diz: eu não vivo para Deus como deveria, porque o tempo me é curto, porque eu não tenho tempo de buscar, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de congregar, não tenho tempo de ir à igreja. É tanta coisa, estou atarefado, muita situação. Pois é, naquele tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Os homens viveram 900 e poucos anos, quase 1000 anos, e ainda assim não tinha como andar com Deus. O que é que impedia eles de andar com Deus, querido? Havendo uma coisa, que o pecado de antes não é igual a hoje. Hoje está muito pior. Por que não buscaram a Deus? Nem Adão, irmão, nem Adão procurou se voltar para querer andar de fato com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, querido, nós ficamos numa fé mortificada, uma fé morta, a qual achamos que basta eu ir à igreja, basta eu falar com Deus e está tudo certo. Não, meu irmão, o apóstolo Tiago diz: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Mostra, tem fé, cadê as tuas obras? Porque a fé sem obra é morta. Enoque andou com Deus. E qual é o diferencial de Enoque? Enoque começou a provar para Deus que ele era de... O diferencial faz você chegar a lugar que ninguém chegou. Quem suporta o que ninguém suporta, chega onde ninguém chega. Quem faz o que ninguém faz, conquista o que ninguém conquista. Você vai chegar a lugares muito mais altos. Você vai chegar a lugares mais distantes. Situações que vão acontecer com você vão te levar a um nível mais profundo. Quem não experimentou o profundo é porque não sabe o que é plantar, não sabe o que é regar, mesmo quando tudo diz o contrário. Você precisa ser diferente. Você precisa mostrar para o mundo, não para Deus, para o mundo, que você é diferente pela fé. Talvez tenha alguém aqui que pense assim: mas Adão falava com Deus face a face antes do pecado, né? Você sabe, né? Que depois que ele peca, ele não fala mais com Deus, não. Depois que ele peca, você não vê mais Deus agora. Depois que Deus tira ele do jardim, Deus descer para bater um papo com ele, você não vê mais isso, não. Não existe mais isso, pelo amor de Deus. Não existe mais isso. Não significa que Deus o abandonou. O que Deus queria é que o homem, Adão e toda a sua geração voltasse para Deus pela fé. Mas eles queriam vivenciar. Esqueceram de adorar a Deus, de viver para Deus. Por quê? No capítulo 11, por favor, volte lá em Hebreus, capítulo 11. No capítulo 11, em Hebreus, o verso de número 5, está claro, versículo 6, por favor. Versículo 6, capítulo 11, verso 6. Está claro assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Por favor. É porque existem momentos, querido, que nós precisamos tomar um despertar de Jeová, para não acharmos que a nossa vinda à igreja, a nossa entrega a Jesus é para nos agradar. Não, nós estamos aqui para agradar a Ele pela fé. Igreja não é berçário, vocês não são bebê. Jesus não é babá. Nós estamos aqui não para ser agradados por Deus, estamos aqui para agradar a Ele por meio da fé. Não só na igreja, fora da igreja. Quando não se tem fé, aonde você for, você consegue se misturar e ser corrompido ou corrompida, porque não tem fé, e se não tem fé, não tem base. E se não tem base, é corruptível. O que é normal para o mundo é anormal para nós. Quem tem fé anda na contramão do mundo a fim de agradar a Deus, porque quem tem fé agrada a Deus, e quem não tem fé não agrada a Deus. E falar de fé não é só fé para pedir ou para oferecer um sacrifício, fé para obedecer, fé para obedecer e renunciar. Isso também é um ato de fé. Tem muita gente que não renuncia porque não tem fé. Tem muita gente que não agradece porque não tem fé. Tem muita gente, queridos, presta atenção em nome de Jesus, que se eu colocar alguém que não tem uma fé, uma base sólida em Cristo, enraizado pela fé,
coloco ele para trabalhar com 3, 4 ímpios. 4 meses depois está falando igual. É a Epivete. Eu lembro de uma irmã que falava assim, ó, mulher, um babado, viu? Ó, e batia na palma na mão assim, ó. Oi! Eu digo, ixi, só foi se misturar e já ficou já. O irmão que falava sempre, aleluia, oh glória, aleluia, amém varão, aleluia, glória a Deus. O irmão era um crente nato, aleluia. Fomos trabalhar numa empresa, aí mudamos de turno. Eu falei, pô varão, você vai mudar para outro plantão, que bênção, né meu irmão? Ele, varão, lá é bom. Eu falei, amém, agora se ligue meu irmão, lá os caras não gostam de crente. Eu trabalhei com esse tipo de gente aí e foi um quebra-pau terrível com eles. Por quê? Porque volta e meia, quando eu estava no meu plantão, eles ficavam lá falando no celular com as mulheres, mostrando um vídeo um para o outro. E às vezes a gente precisava fazer a ronda, era no shopping, precisava fazer a ronda, ele ia junto comigo, ele, irmão, para lá, irmão. Eu disse, me respeite, não troque esse papo comigo, eu sou servo de Deus e não te dou ousadia para isso. Ele, pô, você é todo sistemático, né irmão? Eu falei, não, eu sou crente. Não quero mais bater papo com você não, irmão, que só você é santo. Eu falei, eu sou. A minha Bíblia diz que o sangue de Cristo me lavou, me purificou de todo pecado. Você também pode dizer, venha para Jesus. Ele, não, tem muita mulher para ele bagaçar. Eu falei, vai, depois seja bagaçado pelo diabo. Vai virar um bagaço na mão de Satanás. O amigo que era crente, que caminhava comigo, foi tirar o plantão desse plantão lá, desse camarada. E começou 1 mês, 2 meses. Claro, que aconteceu com o irmão? Desviou, irmão. Armando esquema com as mulheres do shopping. Porque os caras tudo se envolvia. Sabe o que é isso? Quando não se tem fé. Ah, mas ele é crente. Ele é crente da onde? Até o diabo é. Porque crê estremece. Mas quem tem fé agrada a Deus na renúncia. É não, eu digo não ao pecado, eu digo não ao mundo, eu digo não a essa situação, porque isso não provém de Deus. Eu não quero isso para mim. Pela fé você rejeita. Mas quando não se tem fé, eu fico tentada. Eu fiquei tentado, pastor. Sim, você ficou tentado. Jesus foi tentado, mas e aí? O problema não é ser tentado, o problema é como você reage a uma tentação. Quando se tem fé, você diz não. Tem coisas que você precisa renunciar e você não consegue renunciar. São pequenas coisas que Deus quer que você renuncie, mas volta e meia você faz. Volta e meia está lá. Não, é só falo com Deus, Deus me entende. Pois bem, vai chegar um dia, chegará um dia que Deus vai cobrar e o negócio vai estreitar. E aí vai ser tarde demais. Porque você não consegue ter fé para dizer não a esse tipo de coisa. Isso não é mais forte do que você. Mais forte é Deus que habita em você. Renuncie agora. Fé para renunciar. Enoque andou com Deus. Por que Enoque não fez o que todo mundo fazia? Porque Enoque diz, não quero ser igual, eu quero ser o diferente no meio dos iguais. Não vai entender? Assim tem que ser você. Você tem que ser alguém que é diferente no meio da sua parentela, da sua família. Na sua família ninguém casou, tu casa. Todo mundo é amigado, se junta, tu casa. Todo mundo é, mas você é diferente. Não. Fulano é crente, Bertano é crente. Todo mundo toma água lá, come água lá, birita, dá 1,51. Rapaz, na sua casa não entra cachaça. Eu vim aqui para almoçar com você. Venha. Já trouxe a minha cervejinha. Não traga não. Leve. Tu entra, a cerveja sai. Mas eu que comprei para beber lá fora. Aqui na minha casa, cerveja não entra. A pastora tem irmãs que não são crentes. O aniversário de Ludmilla, uma certa feita, ela foi lá na casa da gente. E ela foi com as amigas, com alguns amigos, e falou, e aí? Que hora é que vai rolar a breja? Agradecendo a Deus e vou dar guaraná, açúcar e bom. Eu quero comer água. Eu falei, vá pro lado de lá. Vá, ó, lá, ali tem um bar lá tem outro bar, vai e beba por lá.
Depois eu venho aqui, não venha beber não, viu? Pelo amor de Deus. Gosto, mas preciso impor respeito na minha casa, pela fé. Acho que se você parar para analisar, todo mundo faz, você não faz porque você vive pela fé. O justo, todavia, vive pela... Então pela fé renúncia, pela fé vai renunciar, pela fé diz não, pela fé impõe. Você impõe qual é a sua ideia, qual é a sua posição, qual é o seu caráter. Você coloca, eu sou assim, isso aqui para mim não pode. Me chamaram de pastor duro, eu falei, só se for sem dinheiro, né? Porque eu estou enfraquecido. Glória a Deus, não estou morto, também estou com dinheiro, em nome de Jesus. Não, assim, pastor, que o senhor é muito... Eu falei, se eu fosse frouxo, muito folgado, você estava pitando e bordando na igreja, e depois sai dizer o quê? Essa igreja lá, o povo faz, acontece, pita e borda. Deixa eu ser um pastor rigoroso, que chama você para perto, o centro da vontade de Deus, do que ser aquele pastor que deixa todo mundo à vontade, pintando e bordando, depois de, lá no dia, naquele grande dia, ninguém sobe, nem o pastor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Na minha fé, a minha Bíblia diz, não user de bebida forte, não se embriagueis com vinho que traz a contenda, mas embriagai-vos do Espírito. Então eu prefiro ficar com essa palavra. Mas a Bíblia, não, meu irmão, pela fé eu não quero. Eu digo não a isso. Amém, igreja? E aí o apóstolo Paulo diz, vão procurar doutores, pastores, que ministrem, que apacentem segundo o seu prazer, para ali ficar. E Paulo termina dizendo, são doutrinas de demônios. Quem está entendendo? Pela fé a gente renuncia, diga amém. Se você precisa renunciar a alguma coisa, a hora é essa, a hora é agora. Ainda que tua carne goste, Deus não gosta, eu tenho que parar, eu tenho que largar, eu tenho que deixar, eu tenho que mudar, porque isso não agrada o meu Deus. Eu posso dizer que tenho fé, mas se a minha fé não me faz rejeitar o errado, que fé é essa? Pelo amor de Deus, que fé é essa? Que não nos faz mudar de vida. Mudar financeiramente é bom, mas mudar espiritualmente é melhor ainda. Porque o meu dinheiro não vai subir, mas a minha alma vai. E para minha alma e a sua alma subir, entrar na glória, precisamos mudar pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador ou recompensa aquele que o busca. Por favor, se eu me aproximo de Deus, eu creio que ele vai me recompensar, vai me abençoar, não só na glória, mas ainda aqui na terra. É a Bíblia que diz. Ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que se aproximam dele. Sim ou não? Já conheceu alguém que a vida desse alguém é só passando por luta e treva, luta e treva, luta e treva, luta e treva o tempo todo? Eu já conheci gente assim. E posso afirmar a você que essa pessoa não está agradando a Deus pela fé, nem está se aproximando de Deus, e sim se distanciando. Por isso é só luta em cima de luta o tempo todo. Eu sei que teve vários momentos de lutas na minha, na sua vida, mas também tivemos conquistas, tivemos vitórias, foram umas lutas necessárias. Vamos dizer que João 4,4 foi necessário passar em Samaria, mas obtivemos as nossas bênçãos, porque nós estamos aproximados a Deus. Amém? Quem está com Deus, diga amém.